Bem, agora nós temos aí o desenvolvimento sustentável, tá? Então, olha, em 1983, a Assembleia Geral da ONU, ela indicou a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem, tá? Então, ela foi convidada para presidir, nessa época, uma comissão que estava encarregada de estudar o tema ambiental. Então, em 87, 1987, foi publicado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da ONU um estudo denominado de Nosso Futuro Comum, mais conhecido como relatório Brundtland. Tá? Brundtland. Então esse estudo ele defendia o desenvolvimento para todos, independente de ser rico, independente de ser pobre. Entendam isso. Então buscavam um equilíbrio entre as posições antagônicas, aquela que eu falei para vocês a respeito dos capitalistas e dos socialistas, isso aí pós Segunda Guerra Mundial. Então, posições antagônicas que surgiram aí em Estocolmo, né? 72. O livro trata para vocês também desse assunto. Então, criou-se a noção de desenvolvimento sustentável, aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Então, já em sociedades sustentáveis estariam baseadas em igualdades econômicas, né? Justiça social, preservação da diversidade cultural, da autodeterminação dos povos e da integração ecológica. Então isso aí abrigaria, vamos dizer assim, pessoas e países, obrigaria pessoas e países a mudanças, né? Não apenas econômicas, mas também sociais, vamos dizer assim, morais e éticas, tá beleza? A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento também ficou conhecida como Cúpula da Terra. Aí nós tivemos o Rio 92, o Eco 92, tá certo? Que foi realizado no Rio de Janeiro em 1992 e reuniu, só para você ter ideia, gente, me parece que uma média de 180 países, né? Além de milhares de membros de organizações não governamentais, de ONGs, tá? Para ser mais claro, numa conferência paralela. Então esse encontro, que na fase preparatória teve como subsídio esse relatório que eu falei para vocês, o relatório de Brundtland, né? Brundtland, ele definiu uma série de resoluções. Ele visava alterar o atual modelo consumista, né? E excludente de desenvolvimento. Mudar para outro, né? Um que fosse social e ecologicamente mais sustentável, tá? Então o objetivo fundamental era tentar, vamos dizer assim, minimizar os impactos ambientais do planeta e garantir o futuro das próximas gerações. Esse era o plano, tá certo? Na busca de um desenvolvimento, vamos dizer assim, sustentável, então foram elaboradas duas convenções, né? Uma sobre biodiversidade e a outra sobre mudanças climáticas. É uma declaração de princípios relativos a florestas e um plano de ação, tá? Beleza? Nessa convenção sobre mudanças climáticas é que nós temos aquele protocolo de Kyoto, tá beleza? O protocolo de Kyoto, né? E a declaração dos princípios relativos a florestas também, tá beleza? Essa Rio mais 10 que eu falei para vocês em Rio mais 20, nós tivemos a Rio mais 10, né? A Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio mais 10, foi realizada em Joanesburgo, lá na África do Sul. Isso aconteceu em 2002, então reunindo delegações de também, eu não lembro bem a quantidade, mas aproximadamente aí 200 países. Então você já começa a observar que a quantidade de países começa a aumentar, né? Então a preocupação existe. E o principal objetivo do encontro foi realizar um balanço dos resultados praticados aí depois da Rio 92, tá? Então nesse encontro nós tivemos o que? Nós tivemos discutidos 4 temas, beleza? Primeiro, a erradicação da pobreza, a mudança do padrão de produção e consumo
utilização sustentável dos recursos naturais e a possibilidade de se compatibilizar os efeitos da globalização com a busca de desenvolvimento sustentável. Então, desde o início das discussões, ficou acordado entre os participantes que, na ocasião, não seriam discutidos os temas das duas convenções assinadas no Rio 92, né? Naquela época eles falaram sobre biodiversidade e mudanças climáticas, tá certo? Já no Rio Mais 20, nessa conferência aí das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, foi realizada no Rio de Janeiro, tá? A Rio Mais 10 foi realizada onde? Na África do Sul. E essa foi no Brasil, em 2012, tá? No Rio de Janeiro. Então, inicialmente aí, meus amiguinhos, havia a expectativa de que fossem realizadas ações concretas para colocar em prática os temas discutidos durante o Rio 92, aqueles quatro que eu falei para vocês, né? A erradicação da pobreza, a mudança no padrão de produção e consumo, a utilização sustentável dos recursos naturais e a compatibilização dos efeitos da globalização em busca de um desenvolvimento sustentável. Então, inicialmente, havia expectativa de que fossem realizadas ações concretas para colocar em prática o que foi discutido em 92, né, na Rio 92. Como a implantação da Agenda 21 em escala global e outros também ligados ao desenvolvimento sustentável, né, na busca de maior, vamos dizer assim, justiça social, um crescimento econômico e a preservação do ambiente. Então a busca era essa, tá? Agora sim, o documento final ele foi restrito a uma série de declarações e não, vamos dizer assim, não vinculou nenhuma obrigação aos países participantes, né? Esse documento aí, ele foi chamado de o futuro que queremos. Não apresentou nenhum avanço. Eu posso falar assim, ele não obteve nenhum avanço teórico ou prático em relação às conferências anteriores. Então foi apresentada a proposta da criação do conceito de economia verde. Então, mas após muitas críticas, discussões teóricas, não se chegou vamos dizer assim, a um consenso sobre o seu conteúdo. Muitas outras decisões importantes, como a criação de um mecanismo de financiamento ao desenvolvimento sustentável e a concretização de um acordo para a proteção do alto mar, foram adiadas para os próximos encontros. Então você está vendo que é difícil, é complicado, tá? É muito complicado, porque os países desenvolvidos eles não querem perder, né? E eles jogam toda a culpa nos países subdesenvolvidos. Eles ainda atacam pelo crescimento, vamos dizer assim, populacional. Então a pobreza é a grande culpada. Deixa eu ver o próximo, é atividades. Olha, é a nossa última atividade, tá? Para aqueles que irão passar direto, com certeza. Então, eu coloquei para vocês a responder as páginas do livro 177 até a 181, tá? Façam um resumo sobre os temas a seguir. Eu quero um pequeno resumo, gente, no máximo 5 linhas. Aí você vai falar da Agenda 21, você vai falar do aquecimento global, para cada tema 5 linhas. Da Convenção do Clima ao Protocolo de Kyoto, o comprometimento da camada de ozônio, desmatamento, preservação da biodiversidade. Então, mínimo de 5 linhas para cada tema. Tá certo? Bem, alguns alunos têm ligado para cá, meu celular, perguntando se a nota, professor, eu vou passar, não vou. Gente, eu não posso falar isso agora porque eu não somei nota ainda, certo? A média é 7. Se você tem 7 todo mês, até agora, você está passado. Basta você observar aí, tá? A média tem que ser 7. Se você atingir 7, você está passado. Se você não atingir 7, você está de recuperação, tá? E se não atingir isso aí, vai para a prova final, tá? Então tá aí. Um abraço para vocês e um beijo no coração. Tchau, gente. Até a próxima aula.